Boa tarde. Esse vídeo é para ajudar vocês a preparar os seminários para as nossas próximas aulas. A primeira coisa que vocês já devem ter feito assim que prepararam os grupos, que dividiram os grupos, é todos fazerem a leitura das páginas do livro que eu indiquei. Então, as páginas começam na 275 e vai até a página 283, 284. Tá? Então, atentem muito bem para o que está escrito na 275, que lá está falando que vocês vão fazer algo que é diferente daquilo que eu já faço todos os dias. Então, vocês serão os protagonistas e mais. Vocês têm que fazer como se os meninos, não é, e as meninas que estão assistindo prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo. Então, é como se hoje eu vou poder dar uma aula de língua portuguesa. Como eu faria? Então, é uma coisa também importante para vocês pensarem. O que eu faria de diferente que a professora não faz? O que eu faria para chamar a atenção dos meus colegas dentro disso que eu tenho que explicar? Então, lá começa falando sobre o que é o seminário, que é um gênero oral. Então, não deixa de ser um gênero discursivo, mas um gênero oral. E aí depois vai dar alguns exemplos sobre alguns seminários. Tem algumas questões que vocês podem fazer oralmente, não precisa fazer por escrito se não quiser. E aí depois, na página 283... Então, página 283, começam algumas dicas que são muito significativas para vocês. Tá? Eu não vou repetir aqui porque já estão no livro, mas é com relação às fontes confiáveis onde pesquisar, como fazer, os ensaios que devem ser feitos, né, durante, antes e depois do seminário. Com relação aos gêneros textuais, professora, o que eu tenho que fazer sobre o gênero textual que eu vou ter que pesquisar? Então, primeiro vocês se dividiram em grupo, e eu quero deixar claro que grupo não é cada um saber só o seu pedacinho. Eu vou trabalhar com 3 gêneros textuais, notícia, reportagem e dissertação escolar. Somos 3, cada um vai ficar com uma coisa, vai decorar lá a sua fala, e a gente vai lá apresentar e tudo bem. Não é assim que funciona. Então, todos têm que estar sabendo sobre tudo. Vocês vão ensaiar uns para os outros. E aí o colega vai falar, olha, tá bom ou tá ruim, precisa de mais informações sobre isso, sobre aquilo. Outra coisa, controlem o tempo. Então, vocês vão ter 10 minutos e um dos grupos vai ter 15 minutos. Esses grupos que têm 10 minutos para apresentar, vai fazer a pesquisa sobre os gêneros e vai fazer uma espécie de um resumo das características mais importantes de cada um desses gêneros. Então, por exemplo, se eu vou falar de contos de fadas, o que é que diferencia os contos de fadas de todos os outros textos que existem? O que diferencia o conto de fadas de uma fábula, de um conto, de uma crônica? Então, essas características específicas de cada um desses textos é que transforma cada um deles em um gênero específico. Então, eu tenho que trazer essas diferenciações, essas características de cada um. E é evidente que eu tenho que exemplificar. Eu tenho que trazer exemplos dos gêneros textuais que eu vou trabalhar. Como eu vou fazer o meu seminário? Então, eu vou fazer só uma explanação? Eu vou fazer uma espécie de um teatro com os meus amigos, como se nós estivéssemos ali conversando sobre os gêneros? Eu vou fazer como se fosse um programa de televisão em que eu tenho entrevistados? Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo uma chamada oral com os meus amigos, com os meus colegas, um jogo, né? Lembrando que tudo tem que ser lá ao vivo e a cores. Dessa vez a gente não vai fazer vídeos, tá certo? Outra coisa que deve ser importante de prestar atenção é o tempo que cada um dos integrantes vai falar. Tem uma muriçoca aqui querendo me matar, socorro! O tempo que cada um de vocês vai falar, não é? Então, se vocês têm 10 minutos e são 3 pessoas, então cada um tem que falar em torno de 3 minutos a 3 minutos e meio, ok? O grupo que vai falar 15 minutos significa dizer que esse grupo tem que trazer mais conteúdo, ou seja, mais referências, mais relações, mais características sobre os gêneros do grupo 6, tá? O grupo que vai falar sobre outros gêneros. Meu Deus, o meu grupo é outros gêneros. Eu vou falar sobre o quê? Aí tem um desafio. A primeira coisa que você vai fazer é olhar todos os gêneros que fazem parte dos outros grupos, porque você não vai falar desses gêneros. E vai procurar, começando pelo livro didático,
quais são os outros gêneros discursivos que nós não trabalhamos nos seminários. Né? Então tem vários, requerimento, currículo, acho que, não sei se blog tá, mas você vai olhar quais são os gêneros que não estão lá. E é com esses gêneros que então você vai escolher, existem vários gêneros que não estão, você vai escolher alguns que dê tempo de você falar em 10 minutos sobre ele, sobre as características dele. Lembrem-se que tudo que vocês falarem, os colegas devem estar atentos. Não é? Se você quiser fazer uma espécie de um resumo e mandar para mim por e-mail e eu postar no AVA, mais um ponto para o grupo, não é? Porque aquilo que você... professora, eu vou fazer slides. E aí eu preciso do computador e da televisão, precisa me avisar com antecedência, de pelo menos 2 semanas. Então, até o final da semana, vocês têm que me falar, olha, eu vou precisar dos slides. E aí depois a gente pega esses slides e coloca também lá disponível para os colegas no AVA. Porque os gêneros textuais são a base aí, uma das bases para a nossa avaliação de final de trimestre. Tá? O que mais que eu poderia dizer a vocês? Dividam o tempo, então o barema, em breve eu vou colocar lá o barema, então quanto mais vocês falarem dos gêneros, a intencionalidade discursiva é importante, então não pode deixar de fora. E aí o que é intencionalidade discursiva? Relembrando, onde esses gêneros circulam, quem produz, qual é o público-alvo, em que contexto eles são publicados, geralmente em que meios, não é? Eles circulam. E aí vocês têm que saber essa parte, a parte de informalidade e formalidade da fala, isso vai ser levado em consideração. Linguagem corporal, então tem gente que fica assim, ó, o tempo todo, não é? Acrônica. Acrônica é um gênero textual. Então tudo isso é levado em consideração na questão da linguagem corporal, linguagem formal e informal, a questão do grupo, se aparentemente o grupo todo mundo sabe. Atenção, porque às vezes o colega esquece alguma parte, você pode complementar. Não ficar conversando um com o outro, então o colega está apresentando e aí você está lá conversando com o colega do lado, ou brigando. Não, fulano, não era isso que era para falar, não. Você não decorou direito. Então, todas essas questões vão ser levadas em consideração no seminário. Uma semana antes eu vou postar o barema para vocês terem ideia exatamente de quanto vai valer o quê, não é? Afinal de contas, os seminários valem de 0 a 10. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, é só postar aí a questão, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, essa baboseira toda de internet, tá? Um beijo no coração, estudem e fiquem em paz.